E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado. Vamos lá. Pauta do dia. O Trump está considerando já taxar a China e outros países já no dia 1º. Eu havia anunciado isso, como é que se fala assim, em outro vídeo. Só que ele não falava da China. Agora ele está falando da China. O pau vai torar? Com certeza vai. Tá? Vai dar problema isso? Com certeza. Isso vai respaldar no Japão? Com certeza também. Tá? Segunda matéria. Já não é, como é que fala assim, novidade, como eu venho falando, que o Japão estava com crise nos medicamentos. Tá? Porque na época do Kishida foi lá, sancionou, colocou sanções, desculpa, em cima das farmacêuticas, e nisso deu problema. Você vê que em vídeos passados eu falei sobre a escassez de medicamentos no Japão. Só que agora saiu um dado bem mais preocupante. O que é? Número de falências e hospitais que estão no vermelho no Japão, que estão perigando falir. Então, segunda matéria, muitos hospitais estão em crise financeira e estão pedindo ajuda do governo. E terceira matéria, 786 instituições médicas do Japão faliram. É muita coisa, né? Para esses hospitais que, como é que se faz? Não é hospital, não, são clínicas que, como é que se diz? Atuam nos bairros, falirem. É muita coisa. Então você vê que está cada vez pior a situação no Japão, por causa de esse excesso de aumentos. Então já dá para você sacar que o Japão está em crise. Está em crise, pô. Por mais que a pessoa que falar que o Japão não está em crise, eu não sei que país que ela vive, mas não no Japão. Mas é aquela velha história também. Falta de dados, falta de informações leva a esse tipo de julgamento. Eu não julgo a pessoa, mas basta ver que se uma cabeça de repolho no Japão chegou a 1.000 ienes, já dá para você sacar que tem alguma coisa muito errada aí, né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá, vamos lá. Tanto que essa notícia do Trump saiu aqui na mídia japonesa e olha só. トランプ大統領は21日、ホワイトハウスで開いた記者会見で、中国が薬物のフェンタニルをメキシコやカナダへ運んでいるとした上で、We're talking about a tariff of 10% on China. Probably February 1st is the date we're looking at. 就任初日に表明したメキシコとカナダに続き、中国から輸入される製品に来月1日から 10% の追加関税を課すことを検討していると明らかにしました。Vamos parar por aqui, senão vai dar problema, né? Então, só para fazer o resumão aqui. Dia 1º, México, Canadá, 25% de imposto. Tá? Eles vão tarifar em 25%. China, 10%, já em cima do que já tem. Tá? E o que me chamou a atenção, que eu quis trazer para cá também, o que é? Que o Trump começou a falar em taxar os produtos da União Europeia. Antes não estava se falando nisso. Por enquanto não se falava. Falava o quê? México, Canadá, China e países aliados. Só que países aliados ele não deixava claro quem que ia ser. Tanto que já meteu, como é que fala assim, a bronca também em cima do Brasil aí, já avisou. Se o Brasil fizer caquinha, vai tomar tarifa também. Então vai dar problema? Vai dar problema. Só que no caso do Brasil, o que acontece? O Brasil exporta muita carne, muita coisa, né? Muitas commodities para os Estados Unidos. Então o Trump, se ele taxar muito o Brasil, vai ficar estranho. Porque aquela velha história, eu quero que você compre meus produtos prontos, mas vou taxar suas commodities. Não faz sentido esse tipo de coisa? Não faz sentido. Tá? Então vamos ver o que ele vai fazer nesse tipo de coisa. Diferentemente do Japão. Tá? Mas, porque o Japão também ele vai vender produtos prontos já também. Commodities muito poucas. Porque o Japão vai ter muitas poucas commodities para poder, como é que se fala assim, que servem como moeda de barganha. É tenso pra caramba? É. Então o negócio do Japão são produtos prontos, só que produtos prontos
dependendo da situação, perdem valor, sofrem depreciação. Então tem que se tomar cuidado muito. É igual... Não, tem coisas que a gente não fala, tá melhor ficar quieto. Boca calada não entra mosquito. Então já dá para você sacar que a partir do dia 1º, União Europeia, China e outros países vão começar a ser taxados, tá? Então nós vamos ver o rebu que isso vai dar no mercado. O Canadá já avisou, como eu trouxe no vídeo passado, que ele vai retaliar, tá? E não vai ser pouco. Os outros países não vi prospectos de retaliação, então não sei como é que vai ficar. Só espero que, como é que fala assim, que como é que fala assim, todo esse problema de taxação dos outros países não resvale muito no Japão. Porque vai dar problema, pode ser que dê problema, pode ser que dê problema. Só que, por isso que eu falo que quem estiver trabalhando, estiver pensando em mudar de emprego, por enquanto não mude. Vamos ver o que vai dar dessa política do Trump, depois você muda de emprego. Questão de segurança. Só que se você estiver num ambiente ruim também, tá? Tiver com um monte de gente, pé no saco, etc. Meu, vai lá e troca, tá? É melhor a sua sanidade mental do que a parte financeira. Porque se você tiver com a parte mental boa, você consegue fazer tudo. Se você tiver com essa parte aqui zoada, meu, esquece, você não vai fazer nada. Então melhor trocar, tá? Mas de qualquer maneira, você vê que a coisa está ficando esquisita. Da mesma forma que saiu essa notícia eu não vi no Japão, tá? Ela saiu naquelas páginas de notícia da Microsoft, que o Trump deu um ultimato ali pro Putin parar com a guerra. Se isso é verdade ou não, só Deus sabe, tá? Mas saiu ali numa página de notícias da Microsoft. Então tem que se tomar cuidado com isso sim, porque dependendo pode ser que o Putin, para poder acabar com a guerra, aumente a escalada de ataques. E nisso pode ser que dê um problema muito maior, um ritmo muito maior para a Ucrânia. E nisso para nós aqui no Japão vai dar problema pra caramba, tá? Porque nós temos aqui no Japão refugiados ucranianos. Pode ser que o Japão tenha que trazer mais gente para cá e já sabe que pode ser que dê problema. Mas por que disso? Porque no início da guerra, o Japão achou que a guerra ia acabar em 3 meses. Então você trouxe um monte de gente para cá. Só que nisso você já vê que já está há anos. O Japão deve ter se arrependido amargamente de ter trago esse povo para cá. Porque vira e mexe, o que acontece? Vem ucranianos para o Japão para pedir ajuda. O povo do governo lá do Zelensky vem para pedir ajuda. Vem povo do partido político lá para ver como é que as coisas funcionam aqui para poder usar lá. Então você vê que o Japão está gastando uma grana com esse povo que vocês não fazem ideia. Tinha necessidade disso? Não tinha, né? Mas é aquela velha história. Vamos dar uma de bom samaritano, se lascou, paga o preço, né? Agora... Né? Então vamos pular de matéria aqui, vamos para a parte dos hospitais. Ah, mas japonês, você é contra esse negócio de ajudar a Ucrânia? Não, não sou contra. Mas tem que ter uma certa moderação, porque o povo aqui também está se lascando. Aí é aquela velha história, vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Você na sua casa tem seus filhos, etc. Aí você para assim, vou tirar um pouco da comida que você tem para dar para o vizinho do lado, que está se lascando também. Só que nisso corre o risco o quê? Corre o risco sim, né? Dos seus filhos passarem fome para você em detrimento ajudar os outros. Então você praticamente está ajudando os outros ali, mas sua família está passando fome. O que acontece é que tem muitos japoneses que estão passando fome. E aí? É justo? Porque se parar para ver, o governo seria o pai e a mãe de todos nós aqui no Japão. Se o governo não está tendo capacidade para isso, você já sabe o que é, né? Problema gerencial, mas o que é? Está querendo ser bonito aos olhos dos outros. Só que você ser bonito para os olhos dos outros tem um preço. E esse preço, às vezes, aqui que é sacrificar pessoas. É o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Tanto que esse negócio, essa caca piorou, tá? Foi no governo Kishida. Graças a Deus tiraram o cara. Apesar que o governo Ishiba também não está fazendo grandes coisas. Infelizmente. Mas vamos aqui à parte dos hospitais.
Representantes das organizações formadas por hospitais de todo o país, de todo o Japão, visitaram o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência para solicitar como apoio financeiro emergencial, afirmando que muitos hospitais estão em crise empresarial devido aos efeitos dos preços elevados e outros fatores. Desculpa. Representantes de 5 organizações formadas por hospitais e outras organizações de todo o Japão visitaram o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência e entregaram um pedido por escrito ao ministro Fukuoka. Relativamente ao estado dos hospitais, o pedido afirma que muitos hospitais enfrentam risco de falência devido ao rápido aumento dos custos com o pessoal, devido aos aumentos dos preços e salários dos últimos anos. É aquela velha história. Tem que ter cabeça para você administrar um negócio. Você não é porque o governo falou, ó, dê aumentos que você vai poder dar aumentos. Você tem que ver o quanto está entrando de renda para você ali no seu negócio. Se você não está ganhando o suficiente, como é que você vai dar aumento? É complicado. Canso de falar. O que onera a folha ali não é o aumento salarial em si, mas é a carga tributária por trás. Então dar o aumento não é tanto o problema. O problema é se o governo não abaixa as taxas, os impostos, porque é muita coisa sendo recolhida por trás e que muita gente não faz ideia do que acontece. É complicado esse tipo de coisa pra caramba, né? Então você tem que ter um certo lucro ali para você conseguir fazer isso. Se você não tem lucro e vai dar aumento, é doideira, é burrice, né? Mas continuando aqui, no que diz respeito à situação da gestão dos hospitais, cerca dos 1.000 hospitais em todo o país que responderam a uma pesquisa realizada em conjunto por organizações, 74,9% dos hospitais estavam no vermelho em termos de lucros médios, excluindo subsídios. O que me chamou a atenção aqui é que eles estão falando hospitais. Eles não estão falando clínicas. Porque clínicas são aqueles, como é que fala assim? São aqueles que atendem nos bairros, aquelas clínicas pequenas, né, que seriam o primeiro passo para a pessoa ir, para depois ser encaminhada para um hospital. Só que aqui eles estão falando hospitais já, então são aquelas já os prédios grandes, tá? Geralmente quem toma conta é o governo estadual, o governo municipal. Você vê que eles estão pedindo ajuda para o governo federal, então você vê que a coisa está esquisita pra caramba, tá? Continuando aqui, se a gente for olhar isso aqui fazendo, como é que faz essa interpretação pelas palavras que estão aqui. Então você vê que são os hospitais grandes que estão começando a sofrer. Não é as clínicas pequenas. Né? Além disso, em comparação com o ano fiscal de 2018, antes do coronavírus, embora os honorários médicos tenham aumentado e as receitas tenham aumentado, as despesas também aumentaram num ritmo mais rápido. O que é? Inflação. Olhando para as despesas médias por 100 leitos hospitalares, as despesas com terceirização, como alimentação hospitalar, aumentaram 22,2%. E as despesas com salários também aumentaram 8,2%. Isso fora a inflação em cima dos produtos, né? Com gases, seringa, medicamentos, etc. Por esta razão, apelamos às medidas de apoio financeiro de emergência para proteger os cuidados médicos locais e a introdução de um sistema de honorários médicos que se ajuste ao aumento de preços e salários. Yuji Noguchi, presidente da Associação Hospitalar do Japão, disse: está prestes a ocorrer uma situação que tornará impossível que os hospitais continuem a operar em todo o Japão. Espero que o governo tome medidas imediatas para resolver a situação. Olha aí. Tá. Então isso é tenso pra caramba. Só para você ter uma ideia, tem um hospital aqui perto chamado Kizawa. É um hospital muito grande.
ali em Minocama. Ele tinha um hospital antigo, ele foi transferido para construir um hospital novo, muito bonito por sinal, e, né, tá lá, todo bonitão, todo cheio de tecnologia. Só que o que aconteceu? Depois que o Kizawa ele foi transferido, tá? No antigo Kizawa, eu não lembro desse tipo de, como é que se fala assim, de situação. Mas no novo Kizawa estava o seguinte: se a pessoa vai no hospital sem indicação de uma clínica pequena, ela paga de início uma tarifa inicial a mais. E é um valor alto, não é um valor baixo. Tá? Por que disso? Porque ela está indo direto lá sem indicação. Tanto que esse hospital ele tem tradutor, que, ó, já fica a dica. Quem precisar de um hospital ali aqui do lado de Minocama ali e arredores e não tiver um tradutor para ir junto, o Kizawa tem tradutor, tá? Mas você precisa ver os dias que o tradutor tá lá direitão, né, disponível. Então lá tem tradutor. Eu não sei se agora o tradutor tá direto, né, trabalhando todos os dias ali. Então, como é que se diz? Tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa? Bastante. Porque às vezes você vai numa clínica pequena, você vai pagar bem mais barato. Só que não vai ter todo o recurso que um hospital grande tem. E nisso, dependendo, você fica na clínica pequena ali, só com paliativo, e o tratamento não surte efeito. Aí até o médico resolver te encaminhar para um hospital grande, você já gastou uma bolada. Dependendo, vale a pena ir direto no hospital grande? Sim, mas se prepare que a pancada é grande de início. Então você vê que tem umas políticas meio doidas aqui. Mas por que dessas políticas? É para poder desafogar os hospitais grandes. Tanto que às vezes, quando eu ia levar um casal de amigos lá no Kizawa, quando ele pedia ajuda, porque eles não tinham carro, eu tinha que levar o senhor lá para poder consultar. Às vezes o estacionamento deles era grande, não tinha lugar para estacionar. O troço era tenso. Pra você ver o tanto de gente que ia. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Mas eu tô avisando, tô dando esse tipo de aviso porque às vezes as clínicas pequenas pode ser que ao início pode ser que saia mais barato, mas dependendo da sua situação não vai resolver seu problema. Esse é o grande problema. Só que se você for na grande direto para resolver o seu problema, você vai pagar muito mais caro de início. Então você vê que contrabalanceando é tenso. Japonesmo é por que disso? Porque é lei. Simplesmente é isso. Né? É lei japonesa. Tá? Só que no caso da cobrança a mais de início, aí eu não sei se é da lei ou se é uma regra nova da instituição. Mas eu sei que, como é que se fala assim, geralmente você vai numa clínica pequena de bairro, aí depois eles encaminham para o hospital grande. Tá? Então fica a dica aí para você que não conhece muito dessa parte de leis aqui no Japão. Tá? Então, pulando aqui para a parte das falências. Olha só. 帝国データバンクによりますと、去年1年間に医療機関を経営する事業者のうち、全国で64件が倒産、722件が廃業などをして、2000年以降でいずれも最多となりました。内訳を見ると、診療所の倒産や廃業などが合わせて618件で最も多く、次いで歯科医院が145件、病院が23件となっています。主な要因として、コロナ禍以降、施設やサービス面を考慮して医療機関を選別する患者側の意識が高まったことや、物価高騰で医薬品などの材料費の増大や賃上げなどが同時に進行したことで、事業継続を断念する事業者が増加したとしています。Tá bom, né? Vamos lá. Uma agência de crédito revelou que 786 instituições médicas faliram, né, ou fecharam as portas no ano passado. No caso, a Teikoku Databank relatando.
o maior número de todos os tempos, e a razão para isso é que os pacientes se tornaram mais conscientes na escolha de instituições médicas com base nas instalações e serviços desde o surto do coronavírus. De acordo com a Tecoco Databank, 64 instituições médicas em todo o país faliram e 722 fecharam simplesmente as portas no ano passado, o maior número desde 2000. Olhando para a distribuição, o maior número de casos foi de clínicas. Você vê que agora eles falam clínicas. Então você vê que essas clínicas são esses pequenos de bairros, tá? Então o maior número de casos foi de clínicas que faliram ou fecharam, com 618 casos, seguidas por clínicas dentárias com 145 casos e hospitais, aqueles grandes, tá, com 23 casos. Olha aí. Dentre os principais fatores são: desde a pandemia de coronavírus, os pacientes se tornaram mais conscientes na seleção de instituições médicas com base nas instalações e serviços. É aquilo que eu havia explicado antes. Dependendo da sua situação, dependendo do problema que você tem, pode ser que aquela clínica ela não tenha o recurso suficiente, só que o cara vai te empurrando com a barriga, te dá um remédio paliativo, não resolve sua situação, aí fica naquela. Passador, voltador, passador, voltador, passador. E nisso só está comendo o teu dinheiro. E o miserável não te indica para a clínica grande, para resolver o seu problema. E nisso que se você for direto lá, na clínica grande, no hospital grande, eles vão te cobrar muito a mais. Então dá esse problema pra caramba. Japonesar problema de rejeição, não que eu saiba, eu desconheço, tá? Desse tipo de coisa. Mas, se tratando de Japão, não duvide, tá? Mas de qualquer maneira, eles vão te negar, como é que se fala assim, para o hospital grande vai te negar atendimento? Não, não vai. Tá? Isso aí você pode ter certeza. Então, continuando aqui. O aumento nos custos de materiais como produtos farmacêuticos e outros aumentos salariais também progrediram ao mesmo tempo a desistência de continuar os negócios. É aquilo que eu estava falando. Uma empresa ela precisa ter lucro. Se o médico ali está trabalhando e não está tendo lucro, ele só está fazendo de comer, dependendo, para ele é besteira. Fecha as portas. Acabou. Aí ele vai fazer alguma outra coisa ali que vai dar lucro. Mas pelo menos eu não tenho que ficar pagando grandes coisas, grandes honorários, etc. E é isso que eu falo para as pessoas. Tem que se tomar muito cuidado. Quer montar um negócio no Japão? Não há problema. Monte, mas monte legalizado. Tá? Para não dar problema. Por que eu falo esse tipo de coisa? Saiu uma outra matéria, que eu não vou trazer nesse vídeo aqui, eu até poderia. Dependendo, acho que vai dar tempo. Tá? De que 2 executivos foram presos por vender produtos da Shiseido sem autorização. Então já dá para você ter uma ideia do que aconteceu. Os caras foram presos. Tá? Por isso que eu falo para você, legaliza o seu negócio. Se não dá problema, dá problema. E não é só estrangeiro que é preso. Já cansei de postar vídeos aqui de japoneses sendo presos por vender produtos falsificados. Então eu falo para você, canso de falar para você. Quer montar seu negócio? Monte. Mas monte legalizado. Porque se alguém chegar e te dedurar, a polícia fazer lá o cheirabeiro que ele tem que fazer, no caso a investigação, e ver que você está fazendo xixi fora do pinico, você vai ser preso aqui no Japão. Então, conselho que eu te dou, legalize. Porque você pode ter um pouco menos de lucro, mas esse lucro vai te dar a segurança para você ficar tranquilo. Senão, você vai viver dormindo, como é que se fala assim, sem descansar. Você vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai ficar assim, putz, e agora? Será que vai dar? Será que eu não posso arrumar animosidade? Porque senão, se alguém for lá e me dedurar, eu vou ser denunciado e a polícia vai vir. A polícia vem. Tá? Então vai dar problema? Vai dar problema. Vou dar um exemplo. O Trump, ele autorizou. Tá? A polícia lá, no caso, apreendeu os ilegais
os imigrantes ilegais que estão, como é que fala assim, dentro de hospitais, dentro de igrejas e etc. O Trump simplesmente autorizou. E o Japão, do jeito que é meio doido, ele é capaz de seguir umas diretrizes bem iguais a esse tipo. Tá? Porque aquela velha ideia da subserviência, etc. Tem que fazer bonito para os Estados Unidos e tal. Tanto que o Trump ele deu uma esnobada no Ishiba, que o Ishiba perdeu o caminho de casa até hoje. E aí? Tá. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Principalmente ultimamente, como as coisas têm mudado muito, o Japão está mudando muitas coisas rápido também. Nós temos que ficar muito atento, tá? Então, quanto menos chance você der pro azar, melhor para você aqui no Japão. Então, continuando aqui. Além das clínicas, que representam 80% das instituições médicas que faliram, o envelhecimento dos seus gestores foi particularmente grave. De acordo com o estudo com a distribuição etária, mais de 10 mil gestores de clínicas de todo o Japão são pessoas com mais de 70 anos, que representavam 54,6% do total. Aí é aquela velha história, se essa clínica, o gestor ali, ele não designar um sucessor, pode ser que a clínica feche também, tá? Por falta de sucessor. Então, nesse caso, não é problema financeiro, tá? Aí é questão de idade mesmo, falta de sucessão. Como já aconteceu em vários outros negócios aqui do Japão também, que eu já trouxe vídeos aqui no canal. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui, tá? Então, esse nosso de fechamento de negócios aqui, por falta de sucessor, acontece. E eu trouxe vídeos aqui de restaurantes que fecharam porque o dono não tinha um filho ali, eu não quis indicar ninguém do restaurante para ser seu sucessor. E nisso, simplesmente fechou as portas, acabou, né? E vida que se segue. Tem Koka Databank que afirma: as instalações que ficarem sem solidez financeira cairão numa espiral negativa em que a qualidade dos seus serviços se deteriorará. Então a qualidade do serviço vai, né? E o número de pacientes diminuirá ainda mais. Existe a possibilidade crescente de que o número de falências e encerramento de empresas chegue a 1.000 até 2026. Dependendo de 2025 já chega. Com essa quantidade de aumento que está tendo, a situação que está tendo. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está esquisita. Você vê que o Japão está passando uma crise médica, se você parar para ver. Hospitais grandes pedindo ajuda financeira, hospitais, no caso clínicas pequenas aqui, falindo. A coisa está esquisita. Tanto que saiu uma matéria que o Japão, o governo japonês, o governo central japonês, ele está pensando como é que ele vai fazer a divisão dos médicos aqui do Japão, porque tem locais que estão com muitos médicos e outros locais com muito pouco médico. E eles querem deixar isso de uma forma uniforme. Só que nisso você vai ver que vai mexer com a vida pessoal de muitos médicos. Porque eles vão falar assim, você é médico, você não quer ir para tal local ali não? E é o governo que está pedindo. Independente se vai dar problema, vai dar problema. Para a vida da pessoa. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão está passando uma série de crises. Você vê que crise financeira, você vê que crise, né, na parte da saúde. Saiu uma matéria também que eu não trouxe nesse vídeo, grande provavelmente devo trazer num outro vídeo, tá? Assim, se a matéria não caducar. O número de abates de frangos no Japão, por causa da gripe aviária, que está muito alto. Então, grande provavelmente, o que vai acontecer, o preço do frango no Japão vai subir, vai nas alturas. Então você vê que as coisas estão ficando complicadas cada vez mais. Por isso que eu falo para você, tome cuidado. Você que está aqui no Japão, tome cuidado. As pessoas que estão acompanhando esse tipo de matéria, que acompanham esse tipo de notícia, tá vendo que o Japão está se deteriorando por várias frentes. Depois se junta tudo isso numa coisa só, vai dar
dá um estrago danado. E não tem como separar isso. Porque uma hora ou outra, todo mundo precisa de médico. Então, quanto menos médicos tiver, menos clínicas ou menos outras coisas tiverem ali, você vai ter que ir para outras instituições cada vez mais cheias ou com menos recursos. E nisso dá problema? Dá um certo problema. Excesso de trabalho deteriora qualquer tratamento. Um grande exemplo, você vê que as montadoras no Japão, elas foram autuadas pelo governo japonês o ano passado. E qual que era a alegação das montadoras para terem fraudado os laudos? Por quê? Eles estavam com prazos muito curtos, com muito serviço. Porque eles tinham que soltar carros cada vez mais rápidos no mercado. E a aprovação do governo era cada vez mais lenta. Então o que acontecia? Eles corriam com o que dava para fazer, fraudavam todos os laudos, mandavam para o governo fazia uma verificação muito nas coxas e era aprovado. Só que depois que resolveram fazer um pente fino ali, que descobriu toda essa fraude. Isso era um dos motivos. Você vê que todo mundo que já trabalhou numa fábrica aqui no Japão já deve ter presenciado alguma situação parecida também. Deu problema com o lote do cliente, você tem que repor o lote do cliente, então eles começam a trabalhar todo mundo em cima do lote daquele cliente. E fica aquela correria danada, aquele sufoco, aquele oba-oba ali, como é que se fala assim, que agora, o que faz? Cada vez menos inspeções, dependendo de qualidade na peça, para poder aumentar a quantidade, para poder mandar para o cliente. É tenso pra caramba. Às vezes pode dar problema no lote seguinte, dá problema também, dependendo. Se faltar inspeção, no caso o famoso Kensa, como eu já vi acontecer. Então tem muita coisa que, como é que se fala assim, se acumula muito serviço, dá problema. É igual essa parte de saúde também, médico. Se o médico tem muita gente para atender ali, ele vai começar a atender cada vez mais nas coxas as pessoas, para poder ir rápido, para agilizar, para atender cada vez mais pessoas, para desafogar a clínica dele. E nisso você sabe o que acontece, né? Eu não preciso ser muito, como é que fala assim, muito explícito para você entender o que eu quero dizer. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que às vezes vale muito mais a pena, penso eu, tá? Se você tiver que pagar um tradutor para ir com você num hospital, alguma coisa, é melhor se você já vai no hospital que já tem um tradutor, dependendo, mesmo que eles cobrem a mais, mas já vai direto, em vez de você passar por uma clínica pequena. A não ser que a pessoa tenha um tradutor ali, ou ela fala bem japonês e tá com a grana meio curta, aí essas clínicas pequenas pode ser que resolva o seu caso. Eu falo assim porque já tem muita coisa que eu já fui em clínica pequena que não resolveu o meu caso, que eu só resolvi o meu caso quando eu fui num hospital mesmo. Mas isso é uma experiência minha. Pode ser que com outras pessoas a clínica pequena resolveu o caso, então tá bacana. Igual ao meu caso de hérnia, eu fui numa clínica pequena, ali, o médico não me indicou cirurgia. Ele falou assim, só faz reabilitação da jobo, né? Você vai ficar bom. Você vê que eu não fiquei bom com reabilitação. E ele não me indica para um hospital grande, né? E eu tô com a grana curta. Então eu não tô podendo sair gastando dinheiro assim. Então dependendo de quanto eu for para um hospital grande fazer tudo que eu tenho que fazer de novo, eu vou entrar em endividamento. Se eu entrar em endividamento, eu estou lascado. Então, para mim não entrar em endividamento, eu não posso fazer certas ações enquanto eu não tiver uma grana, como é que se fala assim, razoável, ou um médico me indicar para o hospital grande, para mim não ter que pagar essas taxas a mais. Então você vê que eu estou entre a cruz e a espada também. Como muita gente fica entre a cruz e a espada. Estou trazendo assim minha situação como exemplo para as pessoas terem noção de como a coisa é.
Muita gente pode pensar, japonês, você está nadando dinheiro. Você que pensa, filho. Eu estou vendendo almoço para comprar janta, só para vocês terem ideia. Mas de qualquer maneira, graças a Deus, não estou passando fome. Mas falar que eu estou esbanjando dinheiro, eu não estou. Então, se eu não fizer certas ações pensadas, vai faltar grana. Aí sim vai faltar dinheiro em casa. Então, tem muitas ações que tem que ser muito bem tomadas, muito bem pensadas antes de fazer qualquer coisa. Só que nisso gera um problema. Né? Igual no caso, assim, minhas dores com hérnia, não consigo ficar em pé direito, etc. Mas é um ônus que eu tenho que pagar. Eu vou fazer o quê? Faltou grana. Né? Você vê que a inflação está cada vez pior, comendo cada vez mais o poder aquisitivo das pessoas aqui no Japão. Então quem perde a saúde e não está com o dinheiro sobrando, se lasca. Está se lascando. Igual o meu caso. Por isso que eu falo para você, quer vir para o Japão? Não há problemas, venha. Só que tem um plano A, B e C e agora um D. Tá? Para você poder dar uma reviravolta na vida. Senão, vai se lascar, dependendo. Se a pessoa não for boa em gerenciamento de dinheiro, da parte financeira ali, vai se lascar. Tá? Vai entrar em endividamento, vai passar uma série de dores de cabeça. Então tem que se tomar cuidado muito. Tá? Mas muito mesmo. Tá? Mas é isso aí, família. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu espero que esses números e essas notícias te ajudem em alguma maneira a você ter tomada de decisões em relação à sua parte financeira e outras coisas. Porque senão pode ser que, como é que se fala, a coisa afunde cada vez mais. E é o que eu não quero para você. Por isso que eu estou trazendo já certas informações para você, já para você tomar cuidado. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido.